O que precisa acontecer para o São Paulo ir para a Libertadores? Ele precisa torcer para o Botafogo perder. O Botafogo vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É um jogo difícil. Mas aí, ó, o América Mineiro, para mim, tem a melhor situação. Porque o América Mineiro, ele enfrenta o Atlético Goianiense em casa. E o Fortaleza, ele vai enfrentar o Santos fora de casa. E o São Paulo precisa que esses dois times não vençam. O América Mineiro não pode vencer o Atlético Goianiense em casa e o Fortaleza não pode vencer o Santos fora. E o São Paulo precisa ganhar do Goiás. E o São Paulo precisa ganhar do Goiás fora de casa. Mas lembrando, né, o Goiás não luta mais por nada. Água de salsicha. O Goiás não tem mais pelo que lutar aí nesse Campeonato Brasileiro. Quem que você acha os favoritos a essa vaga, pela campanha, pelo futebol que vem mostrando? E o que falar dessa situação do São Paulo? O São Paulo não vai se classificar, salvo quase um milagre essa combinação. Especialmente o São Paulo ganhar do Goiás. Nessa situação que está o São Paulo, né? Muito difícil. Mas mesmo o Goiás sem lutar por nada? Se o Goiás vai entrar em campo, assim, vamos deixar o São Paulo ganhar, que não estamos lutando por nada. Vai querer ganhar do São Paulo. Para o Goiás é importante. Os jogadores estão pensando na próxima temporada, terminar da melhor maneira possível o campeonato. O próprio técnico Jair Ventura vai querer fechar o ano bem, não vai querer entregar o jogo, jogar de brincadeira, não acredito nisso não. E o São Paulo vem muito mal, quer dizer, é difícil imaginar que o São Paulo vai fazer uma grande partida por conta de tudo que vem acontecendo. Depois do jogo, a derrota com o Internacional, o que mais se falava era sobre o ano que vem, como é que vai ser, vai ter time barato, não vai ter, tem que falar com a torcida. Aí apareceu o Casares ali, fez um discurso que parecia que o São Paulo tinha feito uma grande temporada, né? Que ele fala, chegamos em finais, ó, legal, tal. Para tudo que se prometeu era muito pouco, né? Menos do que a torcida esperava. E aí você tem o América, dificilmente o América vai ficar fora, o América vai pegar uma das vagas, provavelmente, pelo que vem apresentando, jogando, dependendo só dele. O Botafogo, acho que tem uma chance boa também, porque o Botafogo fora de casa tem uma campanha ótima, e o Atlético Paranaense vem jogando mal há muito tempo, antes até da final da Libertadores, já vinha se arrastando, né? Então, uma chance grande do Botafogo. Torcer contra o Botafogo, que é bom fora de casa. Torcer contra o América, que está muito próximo da classificação. E torcer para o São Paulo ganhar. Eu imagino que o torcedor do São Paulo não vai nem ficar monitorando os resultados. Ele vai ver o jogo do time dele e vai entregar a Deus. Seja o que Deus quiser. Não vou... Eu, se fosse São Paulino, faria isso. Eu vou ficar esquentando na minha cabeça. E o América tem empate. Gol do Atlético Goianiense. E pênalti para o Atlético lá no Paraná. Esfrega as mãos. Muita vontade de sofrer. Porque está arriscado acontecer tudo e no final não acontecer nada. Sabe? Tipo, o São Paulo não ganhar. Não dá para confiar. Acho que o São Paulo, se cair do céu isso aí, ok, vai lá, pensa no que vai ser. Mas São Paulo não faz por merecer nada além da Sul-Americana. E novamente aquela peregrinação aí, vai jogar no interior do Peru, jogar na Bolívia, contra os times aí que ninguém sabe quais são, naquelas fases preliminares da Copa Sul-Americana. O que espera São Paulo, tudo indica isso. Se acontecer, vai ser algo muito improvável. Muito improvável mesmo, essa combinação de resultados. Mas conhecendo o torcedor vai ser assim, né, Mauro? Ele vai estar assistindo o jogo acompanhando todos os outros. Não sei, sinceramente. Jura que você acha que não? Eu acho que o São Paulo está muito desiludido, está muito cansado. Pelo menos os São Paulinos com os quais eu converso, assim, eu noto que os caras estão bem de saco cheio. Porque se alimentou uma esperança no ano passado. O Rogério e o Muricy colocaram praticamente uma condição de haver contratação para que o time ficasse mais forte. Houve contratações. E o resultado final é decepcionante. Eu não estou falando de ser campeão brasileiro, não. É ganhar o Paulista contra o Palmeiras depois de fazer 3-0 e tomar 5 gols. 1 gol no Morumbi e 4 no Allianz Parque. É ganhar do Del Valle, que é uma boa equipe e tudo. Mas peraí, não competiu. O Del Valle ganhou facilmente. Aí na Copa do Brasil, contra o Flamengo, jogou bem, perdeu. Então, quando joga bem, perde. Quer dizer, olha só quantas coisas chatas aconteceram para o torcedor de São Paulo. Então, é um ano bem frustrante, porque criaram uma expectativa. Quando no ano passado a permanência do Rogério, do Muricy, se associou a contratações e foram buscar alguns jogadores, a torcida criou uma expectativa de pelo menos gritar campeão uma vez. Não gritou campeão nenhuma vez. A vaga da Libertadores do São Paulo ficou... Há quanto tempo que está fora do grupo de classificação? O São Paulo Central ele entra na última rodada. Ele não está frequentando esse grupo ali. O América Mineiro, sim, está sempre por ali. Sim. Sempre por ali. O Botafogo reagiu no final. Mas o América Mineiro está sempre por ali. O América Mineiro tem uma campanha mais consistente do que a do São Paulo na temporada. Na Libertadores ficou na fase de grupos, mas teve uma campanha na fase inicial muito boa. O América teve que vencer jogos fora de casa, improváveis, para conseguir chegar à fase de grupos. Então, se você olhar o tamanho do América e a temporada, é ótimo. O tamanho de São Paulo e a temporada de São Paulo é ruim. É ruim, é decepcionante, é frustrante, porque criaram uma expectativa. Esse é o problema. Se no ano passado
nada disso tivesse acontecido, a gente vai do jeito que dá, não temos grana, o torcedor fala, vai ser um ano bem esquisito esse, não vai ter muito o que esperar não. Mas não, criaram a expectativa do torcedor de São Paulo. E o resultado não veio, acho que ele está bem cansado. Eu não sei se o torcedor tem tanta fé assim não, sinceramente, nesse momento. É isso, né, que o Mauro diz. Mauro, Vamp, o torcedor São Paulino, ele tá meio desmotivado já. A gente viu, essa temporada o torcedor São Paulino lotou o Morumbi em vários jogos. A torcida não merecia que o São Paulo vários jogos, abraçou o São Paulo, mas realmente tá meio desmotivada. Agora, sempre se fala quando um time tá numa draga, precisa cair pra aprender. Não precisa. Não precisa cair, né? O São Paulo pode se conscientizar do absurdo que é o clube hoje, sem cair para uma segunda divisão. Boa tarde a todos. Uma frase do saudoso Valdir Espinosa, que eu acho legal, e não só para futebol, para outros campos de atividade humana. Você, para atravessar a rua, não precisa ser atropelado para aprender a atravessar a rua. Então, você não precisa cair. E eu posso dizer, lamentavelmente, de coração. Cai Palmeiras em 2012, caiu e aprende. Aí cai de novo em 2012, quase cai de novo em 2014, e aí? Aí, claro, aprendeu, virou o jogo e tal. E essa também, outra frase, time grande não cai, eu sei que o Flamengo ainda não caiu, o Santos não caiu, o São Paulo não caíram entre os grandes no brasileiro. Mas uma hora, né, você flerta e com perigo, né? E o São Paulo, lamentavelmente, vive os piores anos da vida dele, para não repetir algo que eu tenho falado muito, pior do que de 57 a 70, porque ali havia a construção do Morumbi, era uma outra época, tinha o Santos do Pelé, tinha o Cruzeiro, tinha o Palmeiras em nível de São Paulo, que era muito bom, da primeira academia e tal. Agora não tem muita justificativa e muito erro dentro e sobretudo fora de campo, né? Assim, só para não ficar tão murubete, eu vou dizer para mim os meus palpites aqui, ó, quem vai para a Libertadores. Atlético Paranaense vai para a sexta vaga, tá? Ou seja, a fase de grupos, e Atlético Mineiro e o América se classificam também. Não dá para o São Paulo nem para o Botafogo, apesar da recuperação do Botafogo, né? Na turma de baixo, o Atlético Goianiense condenado, tal, combinação de resultados. E assim, São Paulo, nono colocado, para quem foi líder na primeira rodada, eu sei que na primeira rodada só, mas foi uma baita vitória sobre o 4-0 do Atlético Paranaense, que viria a ser vice-campeão da Libertadores, com 2 mudanças de treinador, né? Chegou o Carille só 7 jogos e 21 dias, e o grande trabalho do Filipão agora nessa campanha. E assim, a questão é você nomear o sentimento do São Paulino. O Mauro César falou de desilusão, é um desses, desgosto, mas às vezes o pior é assim, que eu sinto muito assim, eu tipo, tô nem aí. A indiferença. Encheu o saco, a indiferença. E aí eu falo de uma fase que é ruim, e eu lembro, algumas vezes, sobretudo essa fase aí do 12 a 14, eu virava para alguns amigos e falava, cara, me zoa como torcedor. Eu não aguento você ficar com pena de mim, com dó de mim. Cara, me zoa. Fala que eu vou cair de novo. Fala que eu não tenho mundial. O que quiser. Me zoa. Porque eu não aguento indiferença. A indiferença até dos rivais, né? Principalmente dos rivais, exatamente. Eu olhar no espelho, que já pra mim, por definição, é mais difícil mesmo. Cara, me zoa. É horrível essa sensação. Não estou dizendo que é exatamente o momento do São Paulo, até porque é uma coisa absolutamente individual, né? E tem cara que não pode ser zoado, né? Hoje, cada vez menos, você consegue fazer qualquer coisa. É assim, é indiferença. Perder mais uma, sabe? Então, esse é um problema seríssimo do São Paulo e não é de uma hora para outra, até porque precisa de investimento, precisa errar menos em contratação, acertar mais algumas coisas. Mesmo o trabalho de base, que continua muito bom, não dá todos os resultados. Você tem a excelência de um Flamengo, de um Palmeiras, até do Atlético Mineiro, que sim é a grande decepção. Mesmo para mim, o Galo vai para a fase de grupos, é uma grande decepção. E fica essa sensação. E você tocou num ponto, Thiago, que é fato. Isso vale para a Série A e valeu para essa Série B. O Vascaíno não merecia ter sofrido tanto. E o São Paulo não merece tanto. O Vasco subiu quase com aquela brincadeira séria do... O Vasco subiu culposamente, não dolosamente para a Série A. O São Paulo não merecia o que ele viu. E olha como viu. E como foram os São Paulinos. E lotar o Morumbi é para mais de 50 mil. Um dos maiores públicos em média da história do São Paulo para ver um time decepcionante. Aí volta o lado do torcedor, que eu acho fundamental a gente, como analista, continuar torcedor, que é o torcedor que mais entende de um time de futebol, e a gente entende do outro lado também. Quando um time que não é o seu, você se irrita vendo esse jogo desse time, e muitas vezes eu me irritei com o São Paulo na temporada, e não como jornalista, imaginando o torcedor, você imagina o próprio torcedor. Tem isso, né, Vamp? Você concorda com o Mauro Betti? Realmente irrita ver os jogos do São Paulo hoje, ver a situação que o São Paulo se encontra. E outra, o Atlético Mineiro, ele pode ainda entrar na fase de grupos, porque o Atlético Paranaense tem um jogo difícil contra o Botafogo, e o Atlético Mineiro vencendo e o Atlético Paranaense não vencendo, ele passa e vai direto para a fase de grupos da Libertadores. É irritante realmente essa atual fase do São Paulo, até para quem não torce pelo São Paulo,
E outra, o Atlético Mineiro é mico esse ano mesmo indo direto para a fase de grupos da Libertadores? Primeiro eu vou começar pelo Atlético Mineiro, né? Que você torce, né? Você gosta do Atlético Mineiro. Eu gosto do Galo Forte Vingador, mas que esse ano a terceira via foi ruim, viu? A terceira via era ele. Eu digo, puta que pariu, não foi. Bom, primeiro, boa tarde, o Mauro, Tico, eu sou o Vanderlei. O Atlético Mineiro foi duro, sofri com ele. Tem que xingar meu. E aí, pode ainda terminar o ano em sexto colocado, dependendo do que o Botafogo e o Atlético lá Paranaense. E é capaz de o Atlético Paranaense não ficar nem, se ele perde o jogo, ele não fica nem na Libertadores, nem oitavo. Se ele perder o jogo do Botafogo, e o Botafogo com a campanha que tem fora de casa, não é uma coisa impossível, não. Só do modo bet isso aí, não. O Atlético Paranaense vai, é a opinião dele. Mas é capaz até, Mauro, de ficar de fora. O que o América Mineiro fizer, que eu acho que vai ganhar, esse é certo, vai estar. O América Mineiro é que tem a melhor condição, né? É, lógico. Vai pegar o Atlético Goianiense. Lógico, o Botafogo tá empolgado porque joga muito bem fora de casa. E se o Botafogo ganha, é capaz até também de o Atlético Mineiro, aquele negócio de louco. Se perde do Corinthians, ficar de fora. Não é difícil perder do Corinthians, não. Em casa. Joga em casa, em Itaquera. Não é difícil, pelo que ele vem jogando. Eu acho que o Botafogo não ganha. Em relação ao São Paulo, é muito complicado, é muito difícil, é muito resultado. Do jeito que o São Paulo tá, é capaz de até dar tudo e ele não fazer a parte dele. Contra o Goiás. Pode também acontecer isso. É impossível o Santos ganhar do Fortaleza? Tampouco não. É impossível o América Mineiro, o Atlético Goianiense empatar lá? Também não. Mas isso eu acho bem improvável. O Fortaleza com a campanha que teve no segundo turno, ele não tá na Libertadores porque empatou com o Atlético Goianiense. Um jogo que tirou o Fortaleza. Você dá mais 2 pontos pro Fortaleza, naquele empate lá contra o Atlético Goianiense, olha onde estaria o Fortaleza. Sim. Então não é possível o Santos. Despedida ali na Vila, a torcida vai querer uma vitória. Tem as colocações, que parece que não. Tem as colocações no Brasileiro que premiação, não é a premiação. Né? O difícil é o São Paulo fazer o dever dele. Começa a competição, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, os favoritos. Aí eu apontava em quarto ali, Corinthians, quinto, São Paulo. Nessa briga toda entrou Fluminense e o Inter de Porto Alegre, que não tem os gastos que teve o São Paulo, não. O São Paulo contrata de campo... Dos últimos 5 jogos do Santos, ele só ganhou 1, tá? Perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1. Dos últimos 5 jogos do Santos. Isso, mas o Santos na Vila é complicado também. Aí você pega o São Paulo, pra mim tava ali entre quinta força, entrou o Fluminense e o Inter, que não tem o poder aquisitivo que o São Paulo tem. O Atlético Paranaense. O São Paulo tem um time mais caro do que o Atlético Paranaense, tanto que tirou o Nicão por 20 milhões. Tirou o Nicão de lá por 20 milhões, depois conseguiu, o Petralha é fera, conseguiu tomar o Pablo de volta, vendeu pro São Paulo por 7 milhões, né? Na época, e trouxe de volta, né, mano? O Flamengo queria, né? Eu não sei se foi uma boa pegar de volta. Não, mas tô falando assim, não. Né? Mas a venda foi boa. Não, a venda, vendeu. É isso que eu falo, vendeu, ainda pegou o jogador de volta, ganhou dinheiro e ainda trouxe de volta. Se ele tá jogando bem lá ou não, ele conseguiu vender por 7 milhões. Muito difícil pro São Paulo. E esse negócio assim de conhecer, aí vai conhecer bastante a América. A América é legal, tem um monte de lugar. O Modo Bet outro dia foi pra aquele lado. Culiaca. O lago lá. O estreia do São Paulo na Libertadores em 20. Como é o nome do lago lá? O Titicaca, que é maravilhoso. Culiaca em si é um pouco mais complexo. Vai conhecer, expõe a marca, vai conhecer outros lugares. Chega disso aí só pra Buenos Aires, Montevidéu, Assunção. Esse lago aí que você falou, como é o nome do lago? Titicaca é muito mais bonito que o Rio Sena. Aí é controvérsia. Agora, mas o Vampeta pode falar porque ele morou em Paris, né? Eu sou o maior Tietê, pô. Mauro César Pereira, a situação do Rogério Ceni, né, que a gente sempre debate. Você acha que mesmo o São Paulo não se classificando para Libertadores, o Rogério continua? E outra, você acha que é bom para ele continuar? Bem, continuar, acho que ele vai continuar, pelo menos foi o que pareceu naquela aparição lá dele com o presidente. Agora, se for bom para ele, vai depender também da política do clube e ele também aceitar que se ele treinar um time com recursos mais modestos, ele vai ter que mudar também os seus conceitos na montagem da equipe. Não vai dar para fazer um time que sempre quer jogar com a bola, jogar agressivamente, vai ter que montar uma equipe que joga de uma forma um pouco mais conservadora. Ele fez isso em vários momentos no Fortaleza, ele alternava, especialmente com os times mais fortes, o time era abria um pouco mais mão da posse de bola. Ele acho que vai ter que retomar essa linha de trabalho dos tempos de Fortaleza, que depois ele acostumou
acostumou bem, não acostumou mal no Flamengo, ele tinha um material humano melhor, então ele podia impor o seu jogo. Né? Ele podia entrar em campo e tentar colocar em prática aquilo que ele queria com o material humano mais qualificado. No São Paulo já não tem esse pessoal todo e se o time ficar mais fraco tecnicamente, com várias saídas que já parece que vão acontecer, aliás, até por isso mesmo, acho que o São Paulo é muito desmobilizado para essa rodada. O que se falou na entrevista após o jogo internacional foi de saída dos jogadores. Então os caras sabem lá dentro que, assim, muitos não vão ficar. E o sujeito sabe que ele não vai ficar. Ele já percebe que não vai ficar, não é só o Patrick. Então como é que você vai mobilizar esse time para esse jogo, tendo que vencer o Goiás fora, depender de outros resultados? É muito improvável. Pode acontecer? Pode, mas essa combinação é muito improvável e parte, inclusive, do São Paulo, da dificuldade do São Paulo, que eu imagino o São Paulo muito desmobilizado e enfraquecido nesse jogo do domingo. Agora, para o Rogério será bom se ele entender que seria aí um período longo de 1, 2, sei lá quantas temporadas, se ele permanecer, numa reconstrução do São Paulo. Aí é participar de uma reconstrução. Não vai ter, provavelmente não vai ganhar nada, não vai ter título nenhum, talvez brigue contra o rebaixamento, dependendo do nível da equipe. Agora, necessário, me parece que né? Não vejo outra saída, né? Os milagres das SAFs ficam surgindo aí, é aquela história, como eu falei aqui outro dia. No passado, time grande entra em crise, aí, olha, está chegando um craque. Sempre não anunciava um craque, mas vazava o interesse ou uma negociação num craque. Hoje é SAF. O time está naquele, não tem a SAF chegando aí, tem os investidores, então dias melhores virão. E aí o torcedor, coitado, fica ali acreditando naquilo. E, na verdade, nem sempre é assim, né? Nem há certeza de que a SAF vai ser a solução, como já discutimos aqui amplamente. Então depende muito do que o Rogério quer para ele também, né? Ele vai ter que assumir uma outra posição. Que foi o que ele falou na coletiva até, né? Mas eu acho que... Ou a gente vai assumir que vai gastar pouco. Ele parece disposto a isso, né? Pela maneira que ele se comportou na coletiva, parece que ele está a fim de encarar. Ele só não quer, me parece, ser cobrado por algo que ele não vai poder entregar. Que vamos trabalhar com orçamento mais baixo, então que se fale isso para o torcedor. E para a diretoria, né? Tem que ver se a diretoria também vai... Ele está cobrando a diretoria publicamente ali, me parece. Ali, para mim, foi muito claro. Ele cobrou a diretoria. Pena que o Casares já tinha saído, devia ter ficado lá do lado. Até para falar sobre isso. Talvez algum colega lá que estava na coletiva pudesse perguntar. Presidente, Rogério falou sobre ter um time mais barato. Qual a projeção para o ano que vem? Não sabemos ainda. E se for um time mais barato, o senhor vai falar para o torcedor de São Paulo, como o Rogério está sugerindo, ou nem sugerindo, está cobrando que assim seja, que é o certo, de fato. O Rogério tem vários erros na temporada. Mas ali eu acho que ele acertou. Inclusive o fato de ele junto com o Muricy, eles terem cobrado material humano, foi dado a ele e o desempenho foi ruim. Isso aí tem, claro, uma responsabilidade do Rogério, evidente. Ele é o técnico. Quero jogadores, toma. Não funcionou, claro que ele tem parcela de responsabilidade. Não é só ele, mas ele tem um técnico, parcela até grande. Mas o presidente deveria falar, deveria estar do lado. Mas ele falou um pouquinho, foi embora. Pena que ele não ficou ali. Talvez alguém fizesse essa pergunta, que é uma pergunta que ele precisa responder. Ele gosta de rede social, podia na rede social responder. Olha, sobre a pergunta que o Rogério... Falando sério, o Rogério fez a pergunta... Vai ser assim, 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 atenção, torcedor de São Paulo. Grava um vídeo. Fala. Qualquer coisa, o Roberto Carlos ao lado. Pode também. Abraçar o Roberto Carlos. Ou com o Messi, olha. Ano que vem. Mas com o Messi também, olha. Meu amigo aqui, de repente, depois da Copa. Então tem várias maneiras aí. E esse comunicado, acho que tem que ser muito mais cobrado pelos São Paulinos a partir de segunda-feira. Domingo acabou o campeonato. E aí, presidente, como é que vai ser ano que vem? Me diz o que me espera para eu tomar meu remedinho já. Para já me preparar para o que vem por aí. Até porque, né, Mauro, exatamente, dependendo de onde for o São Paulo, se na fase pré-Libertadores, se for na Sul-Americana, evidentemente, é outro tipo de planejamento, que é outro dinheiro, é outro campeonato e planejamento mesmo, porque se tiver pré-Libertadores são 4 jogos, muda o teu calendário. E essa discussão que eu acho um pouco bizantina, mas enfim, dessa coisa, não vale mais a pena jogar um torneio ou outro, tem essa questão dos 4 jogos a mais e que não te garante ser para a fase de grupos, como aconteceu com o Fluminense, aconteceu com o próprio São Paulo em 17, né, contra o Tacheres, ou 18. Historicamente, né, quando a situação não é nada boa num clube de futebol, a cartolagem começa a falar em contratações. Isso funciona para todos. Tá tudo bem, já estão monitorando. Muito monitorando no mercado. Eu acho que a palavra do Mauro César foi abraçada, né, pela cartolagem. Então todo mundo está monitorando. Eles que inventaram essa palavra. Veja que o Palmeiras, por exemplo, desativou aquela correria por um centroavante, quando sem o centroavante ele estava resolvendo o problema. E agora tem o Ender. Então desativou. Você pode ver que o Palmeiras apareceu uma ou outra
correndo atrás de contratações. Mas os outros, aqueles que estão na Pindaíba, sempre acenam com contratações. Isso é histórico. Mas, nos últimos tempos, surgiu um componente novo, um ator novo nesse cenário todo. A SAF. Pode perceber. Todo time que está na Pindaíba, estamos já pensando em discutir SAF. Até para ser um cala-boca para o torcedor, né? Isso. Não. Estamos estudando propostas. E para criar expectativa. Inclusive o São Paulo. O São Paulo já estão até orçando. Olha, se aparecer alguém com 2 bilhões, é um negócio que pode ser levado em conta pela importância do clube. E é verdade, São Paulo tem estádio, São Paulo tem história, tem torcida, tudo isso é verdade. Mas esse assunto SAF já vem há alguns 2, 3 meses pintando por lá, não prossegue. Agora, como o Nilson mesmo falou aqui, estão fazendo um levantamento, né, do patrimônio, aquele negócio todo, que é uma coisa que já deveria ter acontecido em qualquer clube de futebol, historicamente. O cara vai lá, faz patrimônio. Essa caneca pertence ao Grupo Jovem Pan, essa mesa pertence ao Grupo Jovem Pan, isso tem um valor orçado. Esse é o material que nós temos. Né? Além do nome, além do prestígio, além da marca. Tudo isso tem uma valorização, sem dúvida. Então, agora a conversa, e aí cria expectativa. Já tem gente pensando, bom, é muito provável que vai entrar um checaço aí e as coisas vão se ajeitar a partir de agora. É claro que seria maravilhoso se fosse levado mesmo, se prosperasse. Mas não é uma criação de ilusões, não só no São Paulo, mas de uma forma geral. Se cria contratação, jogadores que custam muito caro e já estamos negociando. Atenção, não decidimos ainda, mas estamos... eu brinco sempre, o Mauro sabe aquela brincadeira, o Mauro Beto, eu já contei para o Mauro César também, para o Vampetto e para o Asmar, aquela história recuando um pouco no tempo, um doce repórter perguntou para o presidente do Santos, não tinha nada disso, mas o presidente deu uma sacada ótima. Presidente, confesse. E olhando nos olhos, presidente, confesse. O senhor tem mantido contato para trazer o Maradona? Surpresa na pergunta. O cara olhou para ele e falou assim: não sei como você descobriu, mas sem dúvida cairia bem no Santos. Então, cria expectativa. Para aquele menos atente, meu presidente está atrás do Maradona. Então, realmente, eu procuro não fazer isso, porque eu acho que é enganar a torcida. A torcida. Só para fechar, Asmar, a receita é humildade, pagar as contas, começar devagar, e aí a coisa pode melhorar, porque tem estádio, tem torcida, e tem a fé, que é muito grande por lá.